volta um certo desconforto com o trabalhar de Deus na nossa vida. Senhor, isso não é justo. Eu não mereço isso. Não era para ser assim. Eu não planejei dessa forma. Não era para ser dessa maneira. Certa vez eu lendo um livro, e esse livro se referia, num determinado capítulo, à vida de Jesus Cristo e à família dele, como sendo carpinteiros, pessoas que trabalhavam com marcenaria. E ele dizia, Jesus Cristo certamente foi instruído sobre condições profissionais para que as coisas fizessem sentido, né? Para que as coisas casassem. A pontinha da mesa assim, ó, tinha que estar lixadinha, tinha que estar pontinha com pontinha, não podia estar passando, né? Marceneiro que é bom, a gente sabe, né? Que é aquele marceneiro que é cuidadoso, a mesa não pode estar bamba, a cadeira não pode estar mais ou menos, tem que estar arrumadinha. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo fez parte de um script que parece que não casava, as pontas não casavam, né? As coisas não casavam. Como é que pode uma pessoa justa pagar por todo o injusto? Então isso não casa, mas é pela fé e pelo amor que Deus agiu dessa forma. Então, da mesma maneira, muitas vezes a gente acha que as coisas não são justas, que não estão batendo como deveria bater, porque isso não faz sentido. Mas o Senhor não nos chama para que a gente possa entender o sentido das coisas, mas para que a gente confie nele e nas circunstâncias que Ele nos coloca. Muitas vezes a gente não pode mudar, é fato. Algumas situações Deus nos coloca para que elas venham, nos visitem, saiam e a gente não mude, simplesmente a gente consiga passar por elas. Algumas delas se prolongam por muito tempo, outras são provocadas por nós mesmos. Quantas vezes a gente se mete, né, em problema e a gente causa um problema, a gente visivelmente vê que foi parte que contribuiu para aquela situação estar da forma como ela está. Então, a gente não interage só como vítima das situações. Muitas vezes, infelizmente, somos agentes dessas situações. E causamos, sim, na vida de outros, circunstâncias difíceis, desagradáveis, que não são justas, que não são corretas. E é assim que, apesar de duro, é verdade, né? Que acontece. E a gente sabe também que à medida que essas circunstâncias revelam o que está no nosso interior, elas têm também o potencial de nos transformar. E é importante a gente notar que quando a gente fala sobre transformação, a gente fala sobre transformação para o bem e para o mal. Muitas vezes a pessoa de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus, ele é moldado, e a palavra afirma isso, que a tribulação, ela é motivo de alegria, pelo menos devia ser motivo de alegria. A circunstância adversa deve ser motivo de alegria, porque ela produz perseverança, ela forja a nossa fé. Muitas vezes o crente, quando passa por uma situação de aperto, de dificuldade, ele começa a exaltar o seu eu. Não é assim não, eu não mereço isso, isso não está justo. E essa transformação negativa também começa a acontecer na vida da pessoa. A pessoa endurece, enrijece, fica aborrecida, revoltada, e começa o eu a se armar dentro do coração. E a gente vê que não é a circunstância que provocou aquilo, ela apenas fez com que se revelasse o interior daquela pessoa. E muitas vezes não é diferente com a gente, meu irmão. Muitas vezes não é diferente. Nosso interior, ele precisa estar firme, confiante de que o Senhor é soberano e reina sobre todas as coisas, seja sobre qualquer situação. E a palavra de Deus afirma nesse versículo lindo, né, que o apóstolo Paulo fala, que nós sabemos que todas as coisas, são quais coisas, meus irmãos? Todas. Não são algumas mais ou menos, essa sim, aquela não, todas cooperam conjuntamente para o bem. Não é para satisfação, não é só para o conforto, não, é para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem de todos, é para aqueles que amam a Deus. Ah, mas isso não é justo, isso é difícil, isso não está bom, isso está apertado, isso está complicado. É para o bem, meu irmão, é para o bem, minha irmã, que o Senhor está produzindo isso na sua vida. Quantas vezes eu acredito que muitos daqui, se não todos, podem afirmar isso. Ao passar por uma dificuldade, ao enfrentar uma determinada circunstância,
ao final daquela situação, olhar e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque como Jó eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E isso é experiência individual com o Senhor. Bem, nesse contexto, então, que nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, falar um pouco sobre o que a Bíblia diz em relação às circunstâncias e o crente. Dando aqui um breve contexto em relação a esse texto, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a dureza lá do trabalho dele em relação ao Evangelho. As dificuldades, os problemas, a gente vê muito claramente essa exposição aqui do apóstolo Paulo, e nós, de forma errada, muitas vezes tendemos a pensar que isso tem a ver com ele, com a vida dele, com o tempo dele, com as lutas dele. E, na realidade, toda a escritura é inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos conduzir em justiça. Então, à medida que a gente lê, a gente pega emprestado um pouco da experiência do apóstolo Paulo e a gente vai aplicando na nossa vida o que o apóstolo está falando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não seja de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém. Gosto muito desse versículo 7. Eu acho que ele é riquíssimo, ele fala muito, e muitas vezes a gente passa assim desapercebido por tantas riquezas, né, na Bíblia. Acho que essa é uma delas. Às vezes a gente não para refletir sobre esse versículo em que ele fala que nós temos este tesouro, essa riqueza em vasos de barro. Os vasos de barro é a gente. É fraco, é de barro, não vale nada, mas carrega o quê? Uma riqueza, um tesouro que está ali dentro. E por que esse negócio? Porque Deus não fez a gente como vaso de ouro? Por que não fez vaso de diamante? Por que fez a gente de barro? Já que a gente está carregando tamanha riqueza. O versículo responde: por que, minha gente? Para que ele fez dessa forma? Para que a excelência do poder seja de Deus e não seja de nós. Nós estamos todos em missão. Quando a gente olhar aqui, a gente diz: esse negócio de missionário. Quem está no campo, quem está lá sofrendo, na luta, isso não tem a ver comigo. Tem sim, meu irmão, tem a ver comigo, tem a ver com você. Tem a ver com a nossa missão. Nós todos estamos em missão. Ah, mas como que eu estou em missão? Eu estou no meu trabalho, estou na faculdade, eu estou em casa, eu não estou em missão. Tá. Nós não estamos sob outra coisa, a não ser sob a missão nessa vida. E é sob essa missão que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo fala. Como eu disse, a gente vai pegar emprestado o que ele está colocando aqui, para que a gente possa, ao estudar sobre esse texto, a gente possa se enxergar dentro desse contexto. Qual é a minha missão? Qual é o meu desafio? Como é que eu interajo com as circunstâncias na missão que eu tenho? Primeiramente, essa coisa da missão, né? Como é mesmo esse negócio, que eu não sou missionário? É até bom a gente deixar disso, porque a gente é missionário sim, né? A gente está nessa missão. Mateus 28, Jesus Cristo instituiu a grande comissão: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Se você é mãe, você está fazendo discípulo em casa, fazendo seus filhos guardarem tudo o que Jesus Cristo ensinou. É a sua missão. Se você está no trabalho, da mesma forma. Você está lá com um projeto complicado, apertado, a dificuldade, você está em missão. Testemunha para quem está do seu lado. O Senhor reina, o Senhor vai conduzir.
o Senhor tem os seus propósitos. Se você está lá na sua faculdade, está aí bombardeado com o curso desse mundo, com ideologia de gênero, ideologias mil que vendem contra a palavra de Deus, em amor, no dia a dia, vai falando do amor de Deus, do propósito de Deus, do amor mais imenso que existiu nesse mundo. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Fazer discípulos, fazer com que as pessoas conheçam desse amor. Só que o seguinte, esse negócio não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, existem objetivamente os problemas que, digamos, no caso de Paulo, ele enfrentava. Perseguição, prisão, aquela coisa assim bem corpo a corpo, a dificuldade mesmo em si, que também muitos dos nossos missionários em campo enfrentam. A comida, as pessoas, o transporte, as dores, a dormida, a saúde, a perseguição, são de fato problemas objetivos que existem. A gente talvez não viva esses problemas, mas se você entende que você está na sua missão, é bom você atentar que problemas em relação a ela vão existir na sua vida. A nossa missão, ela é a missão do Evangelho de Deus, de carregar essa riqueza nesses vasos de barro. A partir daí, a gente vê o apóstolo Paulo falando um bocado de coisinha aí que você olha assim, puxa vida, que negócio, isso aí é igualzinho a mim. É verdade. As circunstâncias na vida do crente que está em missão deixam ele, sim, atribulado, perplexo, perseguido, abatido. Ou isso nunca aconteceu com você, irmão? Sem dúvida. Agora, um lembrete. É importante que a gente perceba que esse sentimento, ele está totalmente ligado ao exercício da nossa missão. Não é só a tribulação, pelo sofrimento comum que todos sofrem, perplexidade. Não, até porque, por exemplo, sobre perplexidade, o ímpio não tem perplexidade sobre certas coisas. Nós temos, porque elas são contrárias à palavra de Deus. O ímpio não tem. A pessoa que não conhece ao Senhor não toma susto de nada. Não, é tudo comum, é tudo normal, é isso mesmo. A tendência agora é essa, aqui a gente vai. E o crente não. Quando conversa com essas circunstâncias, ele se sente, sim, imbuído de sua missão, atribulado, perplexo, muitas vezes perseguido. Ou será que ninguém aqui na faculdade, eu não sei se tem muita gente de faculdade aqui, não já se sentiu assim? Perseguido na faculdade, seja por professor, seja por colega, seja por quem for. Abatido. Aquele sentimento de, puxa vida, a gente está nadando contra a correnteza, é assim mesmo. Esses são sentimentos que eles, na vida do crente, estão colados na missão do crente. Por isso que não tem muito sentido a gente, como crente, perceber como nós reagiremos às circunstâncias se a gente não olhar as circunstâncias sob o ponto de vista da nossa missão. E aí a gente vê o apóstolo Paulo falando uma coisa muito joia, né? Que nas circunstâncias nós somos, mas nós não somos. A gente é um negócio, mas depois não é. E ainda bem que existe esse mais na vida do crente. É verdade, o apóstolo Paulo diz, é verdade, é duro, é difícil. Nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas nós não somos angustiados quando estivermos em tribulação. Quando a gente estiver perplexo, sem voz, sem entender, sem acreditar nos absurdos, a gente não vai ficar desanimado. Quando a gente estiver perseguido na faculdade, no trabalho, na situação que for, a gente precisa lembrar que a gente não está desamparado. Quando a gente estiver abatido, a gente vai lembrar que aquilo não é o fim. A gente não está destruído. Meus irmãos, eu peço que, de fato, o Senhor fale ao coração de cada um aqui, ao meu coração, de que essa lição, ela só faz sentido se a gente estiver entendendo que nós vivemos a nossa missão, a missão de Deus aqui na terra. Até porque é o seguinte, ele fala aqui no versículo 10.
e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste aonde, meus irmãos? Em nosso corpo. Para que nós que vivemos, porque nós que vivemos somos entregues, mais uma vez ele fala, a quê? A morte, por causa de Jesus. Para que também a vida de quem? De Jesus se manifeste aonde? Na minha carne mortal. A gente é entregue à morte. Ah, mas como assim? Não sou entregue à morte não, que eu estou viva, não estou morrendo não, estou vivendo. Esse é aquele entendimento que Jesus Cristo fala, quem quiser vir após mim, faça 3 coisas. É o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse o sofrimento da nossa missão. Quer vir? Vamos embora? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo ali na cruz? Minha vida por sua vida. Guarde isso, meu irmão. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nada mais é do que minha vida por sua vida. O que eu tenho por você, o meu tempo por você, o meu amor eu dou por você. Esse é o princípio. Só que isso envolve necessariamente o quê? Sofrimento. Porque isso é morte. Porque a vida não, sou eu primeiro, não, depois o outro. Não, é o que eu quero. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Essa é a vida, entre aspas. Mas o chamado de Deus, a nossa missão, ela pressupõe, negue-se, tome a cruz e siga-me. É a minha vida por sua vida. Atos de gentileza dentro de casa. É minha vida por sua vida. Vai servir o irmão, vai atender um pedido do marido, vai satisfazer a esposa. Ah, mas eu não estou afim, estou cansado. Ah, isso é muito chato, isso aqui é cansativo, deixa o outro fazer. É minha vida por sua vida. É a nossa missão. É o sofrimento para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E isso aí tem um rebatimento. Que é o quê? Isso a gente faz porque a gente tem por nós mesmos a capacidade de produzir isso? Não. É porque a vida de Cristo, dessa forma, ela está sendo manifesta. E assim a gente está gerando, a gente está exprimindo a graça de Deus. A gente está sendo o canal da comunicação da graça de Deus. Isso aí, esse quadro, é um resuminho didático desse texto que a gente acabou de ler. E ele vai servir, digamos, de base para o que a gente vai conversar nas próximas aulas. Na realidade, essa é a base da vida cristã. Isso é a base da nossa vida, do entendimento do amor de Deus sobre nós. É um caminho de negação, é um caminho de entrega, é um caminho de manifestação, de ser agente da graça de Deus nesse mundo. Sob essa perspectiva, não tem como a gente interagir com as circunstâncias de forma diferente, a não ser do ponto de vista espiritual. Quando a gente vê, então, um terremoto, a gente interage com isso do ponto de vista espiritual. Quando a gente ouve notícia da Lava Jato, em vez de querer matar aquele povo, voar no pescoço, a gente se ajoelha e ora. A gente ensina no trabalho como as coisas funcionam. A gente fala do amor de Deus. Aí outro dia estava dizendo, não, porque eu recebo Bolsa Família, mas eu nem preciso, eu nem tenho os parâmetros para que eu possa me enquadrar, mas eu recebo. Como assim? Ah, o guarda me deu uma multa, isso é um absurdo, dei R$20 a ele, ele resolveu. Como assim? Não tem como a gente interagir com as circunstâncias se a gente não entender a nossa missão. Essa missão, ela vai sim nos trazer todos aqueles sentimentos. Por quê? Porque isso é intrínseco ao nosso chamado de minha vida por sua vida, que foi o exemplo de Cristo. Mas dessa forma, a gente vai ser canal da manifestação da graça de Deus. Bem, nesse sentido, a gente vai dar continuidade nas próximas aulas com essa perguntinha aí. Nas circunstâncias da vida, eu abro espaços para a manifestação do meu eu ou do meu Deus? Quem é que está, de fato, tendo espaço na minha vida à medida que eu interajo com essas circunstâncias?
Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente vai ver quantas vezes a gente está respondendo essa pergunta dizendo que é o meu eu. Quem reina na minha interação com algumas circunstâncias é o meu eu, não é o meu Deus. Pode fazer esse exercício, meu irmão. Pode fazer. Liga a televisão. Dá meia horinha, você vai ver que quem está reinando ali, na sua interação, é o seu eu. Você quer, como eu disse, você quer matar, você quer quebrar a televisão, você quer fazer o seu eu cumprir a justiça da forma que Deus não quer que seja cumprida. Por quê? Quem está reinando nessa interação é o meu eu, não é meu Deus. E aí a gente vai falar nas próximas aulas sobre uma história muito interessante que tem na Bíblia. Eu gostaria até de ler hoje, mas acho que não vai dar tempo. Mas é a história de Davi, Nabal e Abigail. Talvez não seja uma história tão conhecida, mas é uma história riquíssima, que ela vai nos trazer lições assim preciosas sobre isso que a gente está falando. Vamos falar sobre o que ninguém quer passar. As circunstâncias que ninguém quer passar. Ah, não, isso aí eu não vou não faço não, porque eu não gosto de fazer isso não. Tem circunstâncias que ninguém quer passar, não é só você. Mas a gente precisa passar. Segundo ponto que a gente vai ver é como todos tendemos a reagir nessas circunstâncias que a gente não quer passar. Nossa tendência, sob esse contexto, é muito similar. Então, nós vamos falar sobre isso também nessa história de Davi, Nabal e Abigail. E, por fim, nós vamos falar sobre o que nem todos se dispõem a fazer nesse contexto. Então, eu deixo a orientação para que os irmãos leiam em casa 1 Samuel, capítulo 25. Talvez o 24 também vocês possam ler, mas o 25 é que contém essa história. E nós vamos, nos próximos 3 domingos, falar sobre Davi e esses outros personagens. Davi, a gente muitas vezes relaciona, né, ao gigante, ao urso, ao leão, e aquele homem, e a gente vai ver uma face diferente de Davi, muito abençoadora, uma história muito abençoadora. Certa vez os meninos pequenos, eu contando história, conversando em casa com eles, eu acho que eu cheguei para o mais novo, eu não lembro, perguntei: meu filho, você sabe que Davi matou o gigante? Sei, matou o gigante. Sabia também que ele matou um urso? Eu acho que ele ainda não tinha visto essa história não, do urso e do leão. Matou um urso. Foi mesmo, foi. E um leão, você já pensou, um rapaz matar um urso e um leão e um gigante? Meu filho, está vendo? Davi ele era muito mal, mãe. Meu filho, ele era corajoso, o Senhor estava com ele. Muito malvado. Mas, na realidade, Davi foi o único homem da Bíblia chamado de um homem segundo o coração de Deus. Esse negócio, às vezes, incomoda o coração da gente quando a gente lê aquelas partes assim, mais difíceis da vida de Davi, né? O adultério, essa própria história que nós vamos ver nos próximos domingos, mas, sem dúvida, é uma história muito rica e que vai nos fazer pensar sobre isso, sobre quem reina, o que é que se revela à medida que eu interajo com as circunstâncias na minha vida. É o meu eu ou é o meu Deus? E a gente vai caminhar sempre sob essa lógica da nossa missão, sob o desafio da nossa missão. Se a gente tirar isso de cena, a gente não consegue entender como as coisas devem funcionar na vida do crente, porque a gente vai estar destituído daquilo que é a nossa essência, que é o caráter de Cristo. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre isso durante essa semana, durante esses dias, a gente possa refletir à medida que a gente interage com o dia a dia, os jornais, a CBN, o trabalho, os amigos, a família, os filhos,
que a gente possa estar sempre lembrado, estou em missão, sou um vaso de barro, eu tenho a excelência, a riqueza de Deus para comunicar essas pessoinhas, aos meus filhinhos, aos netinhos, às pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho essa riqueza para comunicar. E esse caminho, essa missão, pressupõe morte, sofrimento. A gente, de fato, sofre algumas questões. Mas para que o Senhor manifeste a sua graça, a gente precisa estar plenamente mergulhado nessa missão. Minha vida por sua vida. Ah, mas isso dói, isso me faz sofrer, isso é difícil. Mas é assim que Deus vai revelar graça à sua vida, aos que estão ao seu redor. E na vida e nas circunstâncias que estão também fazendo parte da sua situação hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um coração sensível, que o Senhor nos faça maduros na fé, para que a gente possa entender que reagir da forma como o mundo reage sobre as situações, a gente não está se assemelhando a Cristo. Mas reagir como o Senhor deseja, aí sim, a gente está se assemelhando ao Senhor e cumprindo o propósito dele. Leiam, por gentileza, em casa, 1 Samuel, capítulo 25. Se puderem ler o 24 e o 26, bom também. É um texto longo, mas é uma história muito rica e nós vamos tratar sobre ela nos próximos domingos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por cada pessoa aqui. Te agradecemos porque o teu Espírito conhece, sonda o mais profundo, Senhor, da nossa alma, da nossa vida, das nossas dificuldades, dos nossos questionamentos. Mas nós suplicamos, Senhor Deus, que no nosso coração o Senhor faça selar a verdade da nossa missão, Senhor Deus, de negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e te seguir, Senhor. Que a nossa vida seja para abençoar o próximo, apesar daquilo que isso signifique, Senhor. E assim nós possamos cumprir nossa missão, alegres, satisfeitos, sabendo que nossa pátria não está aqui. Que tudo isso aqui é temporário, mas que na eternidade, Senhor, nós seremos perfeitos, conheceremos a Ti, Senhor, como também somos conhecidos, Deus, e isso muito nos alegra. Que o Senhor nos abençoe durante todo este dia, em nome de Jesus.